Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias e hoje eu quero falar sobre umas polêmica que está viralizado aí na internet e eu resolvi aqui como membro, né, da Assembleia de Deus, há muitos anos participo deste ministério e isso acabou também afetando a minha pessoa. Então, eu quero falar sobre esse assunto como um participante, como um membro e como uma pessoa que já faz muitos anos que participa desse ministério. A polêmica de hoje é a respeito do pastor da Assembleia de Deus que chama seus fiéis de lixo e traste, e ele acaba causando aí um grande desconforto, uma grande polêmica nas redes sociais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho depois do vídeo aí de abertura, né? Do pastor se retratando, mas depois de falar, depois da fala, é um pouco, depois do leite derramado é um pouco tarde, né? Para você tentar aproveitar esse leite. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, quero trazer um texto das Escrituras Sagradas na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 2, que assim está escrito: porque todos tropeçamos em muitas palavras. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Todos nós também sabemos que o único varão perfeito, que nunca tropeçou em palavras, que viveu como homem nesta terra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todos concordam comigo. Portanto, meus queridos irmãos, eu venho humildemente, pois antes de ser pastor eu sou crente, e humildemente eu venho pedir o meu perdão, as minhas desculpas a todos nossos queridos e amados pastores, juntamente com suas igrejas das mais diferentes denominações na cidade de Campina Grande e, por que não dizer, em todos os lugares. Esse pedido é por palavras que julgamos indevidas, que eu mesmo as considero duras, proferidas por mim em uma reunião na cidade de Abreu e Lima, Pernambuco. Reconheço que foi por excesso de zelo e entendo perfeitamente que o zelo não pode ser maior do que a prudência. Todo ser humano, ele tem livre arbítrio para escolher a igreja onde queira cultuar a Deus, independentemente dos seus usos e costumes, desde que a doutrina seja a doutrina de Deus. Há aqueles que me conhecem de longe, outros me conhecem um pouco mais de perto e outros me conhecem de muito perto. E todos que convivem comigo sabem muito bem do carinho e apreço que tenho por todos os santos que estão esperando a vinda. Opa, estamos de volta. Como eu disse, o assunto é bastante sério, o assunto é bastante importante e eu gostaria que você que é cristão, você que faz parte da Igreja de Cristo, você que é um cristão de verdade, eu quero chamar a atenção para aqueles que são verdadeiramente cristãos, que têm amor no coração, que têm aí o Espírito Santo na sua vida. É essas pessoas que eu quero direcionar esse vídeo, logicamente, e as demais, mas a minha fala aqui é aos cristãos de fato, pois nós estamos vendo aí muitos que se dizem cristão, principalmente, né, no caso desse líder, desse pastor aqui, que, sinceramente, gente, uma coisa é você cometer erros, uma coisa é você cometer erro, outra coisa é você fazer esse tipo de coisa, pois pelo tempo, pela idade, pelo
tamanho do ministério, eu acredito que muitos anos faz que ele é pastor e ele não aprendeu ainda como lidar com o ser humano, com as pessoas. Somos cristãos e precisamos aprender como lidar com o ser humano. Antes de eu já comentar aqui o assunto, é um assunto bastante... Gente, é sério. É bem desconfortante falar sobre isso, mas nós temos que falar. Mas vai deixando o seu comentário. Pode comentar aqui embaixo, gente. Não tenha vergonha, não tenha medo. Coloca o seu comentário. O que você achou disso, se isso se passou na sua cabeça, o que passou na sua cabeça, se você sentiu ofendido, se você sentiu repulsa, o que você sentiu sobre esse tema, sobre esse assunto. Deixe o seu comentário. Pois a fala é bastante... gente, é complicado. É muito complicado mesmo falar sobre isso. Pois isso não devia, por ser cristão, por ser um servo de Deus, não deveria ter tratado dessa forma. Ainda mais com, né, as pessoas ali que fazem parte do ministério ou que estão chegando de outras igrejas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você puder se inscrever no canal, se inscreve no canal. E aí, compartilha mais aí, tá bom? Seja um membro aí do canal, se você puder também. Deixa nos ajudando aí o seu comentário. Vamos lá. Então, olha só, gente. Pastor da Assembleia de Deus, né? Ele causa essa polêmica aí, tratando os fiéis como lixo, como... Gente, é duro. O pastor é o Daniel Nunes, que ele é presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande. Campina Grande, acho que lá na Paraíba, né? Ele causa polêmica quando ele participa ali a escola 63ª terceira escola de obreiro, né? Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima. E aí ele traz essa fala que acabou sendo prejudicial, gente. Prejudicial para a igreja. Muitas pessoas novas convertidas, pessoas que têm uma simpatia, que têm... gostam da igreja, gostam do ministério. E as pessoas que estão lá no mundo vendo esse tipo de coisa, vendo esse tipo de fala, esse tipo de preconceito com o ser humano. Não, gente, não estou aqui tratando, pois uma coisa é você pregar sobre o pecado, uma coisa é você falar sobre doutrinas da igreja, uma coisa é você falar aquilo que está correto, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia fala. Uma coisa é você falar sobre isso, outra coisa é você destratar as pessoas. Jamais eu posso chamar o ser humano, Jesus deu a vida por eles, de lixo, de porcaria, de o que seja, né? Na fala aqui, trastes, lixo. Gente, isso não se faz. Isso não se faz. As pessoas que estão dando trabalho. Se você abrir uma igreja e não quer ter trabalho, feche a igreja. Abra um shopping, abra uma casa noturna, abra qualquer outra coisa, abre uma biblioteca, abre sei lá, qualquer coisa, uma cafeteria, abre um playground, abre o que você quiser, menos igreja. Porque igreja é lugar de pessoas com problemas. Igreja é lugar de pessoas com dificuldades, com problemas, pessoas problemáticas, pessoas que dão trabalho, pessoas que são trabalho para a sociedade, que têm dado trabalho. A igreja é isso, a igreja ela é caracterizada como um hospital espiritual, gente. A igreja ela tem que sim tratar esses tipos de pessoas. Eu não posso, como um pastor ou como um líder ou o que seja, querer que essas pessoas não participem, não façam parte do convívio da igreja. Eu tenho que abrir o meu coração e abrir as portas para que essas pessoas elas procurem, elas façam parte da igreja, do ministério. Por que muitas pessoas estão se tornando desigrejados? Por que muitas pessoas estão falando mal das igrejas, estão se afastando do corpo da igreja? Porque está acontecendo esses tipos de coisa.
essas pessoas, porque não dá, a gente desculpa, mas não dá para chamar esse senhor de pastor, não dá. Pastor, o símbolo do pastor é um símbolo de amor, é um símbolo de cuidado, de proteção. O pastor, ele tem essa vocação de cuidar, direcionar. O Salmo 23, ele é um exemplo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provisão. Ele me faz deitar descanso em verdes pastos, alimento, prosperidade. Ele guia mansamente, mansidão, as águas tranquila, tranquilidade, matar a sede. Guia-me pela vereda da justiça, justiça, justo, por amor, amor. Olha só, seu nome, um nome que zela por amor. Ainda que eu andasse, olha, mesmo que eu ande, corra perigo, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque esse pastor, essa liderança estará comigo. Ele cuidará de mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí entra agora a questão, através da correção, ele corrige. Deus corrige aquele que ele ama. Mas é correção, não é espancamento, não é jogar a pessoa no mundo, destratar a pessoa, mandar a pessoa embora. Não, a igreja, ela é um lugar que deve abrir o seu convívio para as pessoas que têm dificuldades. Se eu quero só pessoas boas na igreja, então eu tenho que fechar as portas, porque Jesus, ele veio para os que estão perdidos, para os doentes, não para os sãos. São não precisa de médico. Eu quero ler aqui um texto bíblico para que você entenda o que é o evangelho de fato. Está em Filipenses, do capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: Não atendes cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Esse Cristo que nós, que somos cristãos, pregamos, ele nos amou de tal maneira. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele, sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas deixou a sua glória e veio aqui para que nós, seres humanos, tivéssemos um pouquinho de amor, tivéssemos esperança, tivéssemos paz, nós tivéssemos cuidado, comunhão com Ele, e ver um pastor, um líder de um ministério tão grande, tão conhecido. A Assembleia de Deus é o meu ministério. Eu faço parte desse ministério. E ver a liderança fazendo isso, tratando os seus fiéis dessa forma, gente, é revoltante. Machuca por dentro, machuca a nossa alma, o nosso coração. Saber que as pessoas, elas são classificadas, elas são descartadas quando não mais elas são mais necessárias. Quando é desnecessário a eles descartam. Se você tem alguma dificuldade, dá algum tipo de trabalho, você já não presta mais. E isso, Jesus não fez isso. Jesus nunca fez isso com ninguém. Pelo contrário, Jesus, ele chamou a multidão. Ele trouxe a multidão com problemas. Todos aqueles que tinham problemas, eles iam até Jesus. Jesus os curava, Jesus os alimentava, Jesus os cuidava, porque Jesus, ele veio para aqueles que estão doentes. Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, cegos. Jesus sarou o espiritual de muitas pessoas, deu vida. Jesus perdoou o pecado de uma prostituta, de uma mulher da vida. Jesus perdoou essa pessoa. Essa mulher, ela tinha uma dificuldade. Ela tinha uma vida promíscua, mas Jesus,
ele perdoou o pecado. Jesus, ele não compactua com o nosso pecado, mas Jesus, ele veio para nos perdoar, para nos dar o seu amor, mesmo nós sendo pecadores. Infelizmente, nós estamos vendo esse tipo de coisa, né? Olha só. Na fala, o pastor comentou ainda sobre os fiéis que trocam suas igrejas por outra. Ele falou, né? Nesses dias, olha só a fala. Lá em Campina Grande, chegou dessas igrejas a Assembleia de Deus, que está por aí, e que aceita tudo e corre para lá. Um monte de crente, mulher que quer usar brinco, quer usar calça arrochada, apertada, homens que quer usar cabelo grande, quer usar maquiagem, homem que quer usar brinco, corre tudo para lá. E eu estava dizendo para os pastores dessas igrejas, são uma bênção, porque a gente vê e faz a limpeza nesses trastes e que está dando trabalho para a gente e fica o que quer ser santo. Leva esses lixos para lá e deixa que quem quer ser santo na palavra. Então, olha só, sinceramente, é uma fala que jamais um pastor, um líder religioso, um presidente de um ministério, um pastor local, um cristão deveria falar, um ser humano deveria falar esse tipo de coisa. Isso não tem como, não tem lógica. Essa fala ela é repulsiva, repugnante, inaceitável. Não dá para aceitar esse tipo de fala principalmente de uma liderança que deveria amar os seus diferentes, amar o próximo e amar ainda mais os membros, né? As ovelhas. Nós não somos obrigados a compactuar com o pecado, com o erro, mas nós temos que amar o pecador, porque assim Jesus nos ensinou. Ame ao pecador e aborreça ao pecado. Mas o que nós estamos vendo é aborrecendo os pecadores e compactuando muitas das vezes com aqueles que podem pagar. Mas que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, para que o Espírito Santo venha fazer diferença em nossos corações. Que Deus te abençoe.